me arrependo daquela frase minha, viu, velho? Finge que paga, finge que joga. Os caras agora estão voando, irmão. Eu falei, ajudei. Aqueles ingratos ainda querem discutir. Tá fácil, né, Danilo? O Flamengo já tá ganhando pouco, agora vai ganhar um pouquinho mais. Então, o Flamengo tá se descolando muito dos outros, pra mim, na minha opinião, mas enfim. O Flamengo, ele vai ganhar, querendo ou não importa, ele vai ganhar mais com bilheteria, com patrocínio. Não precisa querer ganhar mais do jeito que quer na televisão, fazendo acordo com o Corinthians, etc. Eu falei disso. Era o predador nos direitos de televisão, ganhando muito mais do que todos os outros, porque no campeonato especificamente, ele precisa de todos os outros para jogar e para poder ter a força que tem. Salve, salve, seus urubus! Tudo bem com vocês, cara? Pô, pra quem não me conhece, eu sou o Alê. Esse aqui é o canal Alê Urubu. Cara, faz muito tempo que eu queria montar esse projetinho aqui pra falar do Flamengo. Eu que sou do basquete, a galera aí que acompanha basquete, Instagram, ali no GoltBR. Tem um canal aqui no YouTube também chamado GoltBR. E agora eu tô partindo pra esse projeto solo, né, cara? Pra falar do Mengão, mano. E hoje, vou começar arrombando a porta, cara. Dando voadora na porta, voadora no lustre, falando do novo patrocínio do Flamengo, cara. Esse patrocínio aí que tava todo mundo na expectativa, no fim de semana, né? Pra quem seria. O Flamengo, ele rompeu com a PixBet. Né? Aparentemente, a PixBet tava com problemas de arcar com o compromisso. E tinham algumas empresas, né? Todas casas de apostas interessadas em substituir a PixBet. E acabou que a Betano foi escolhida com valores estratosféricos, recordes. E, cara, tem muita gente aí sem conseguir aceitar essa parada que o Flamengo se tornou, né? O Flamengo hoje sempre foi um gigante, mas agora ele é um europeu na América do Sul, rapaziada. Rapaziada, então antes de começar a fazer a nossa reação aqui com a mídia secadora, né? E com o pessoalzinho lá no Twitter, que eu adoro acompanhar o choro. Vamos ver aqui o Paparazzo Rubro-Negro, cara, ele explicando sobre esse contrato com a Betano, né? Ele que que deu o furo certo a ele. Teve uma disputa ali entre outros jornalistas, Mauro César, teve o Vene Casagrande, né? Cada um dizendo que era uma casa de aposta e o Paparazzo que acertou com a Betano. Então ele vai explicar aqui detalhadamente como é esse contrato e os valores. Vamos lá. Fala, Papa, vamos lá. Detalhes pra gente. Então, vamos aí, Papa, lá, do olha patrocínio. só. A informação é que são alguns valores que foram ofertados, tá? A Sporting Bet ofereceu 200 milhões de reais por ano, contrato, tá? Todos os contratos são para completar o ano de 2025 e mais 3 anos. Vamos colocar aí 40 meses, tá? 40 meses. Contratos de 40 meses a serem aprovados amanhã às 18h30. Eu, inclusive, sou conselheiro e a reunião é amanhã às 6h30 da tarde. Dependendo aqui do programa da Placar, eu vou entrar lá para também poder votar na aprovação do patrocínio Master do Flamengo. Agora tem votação remota no Flamengo, através de uma plataforma lá que eles criaram. Isso amanhã, vai ser aprovado amanhã. Os valores eles não divulgaram ainda para os conselheiros, não divulgaram ainda para a imprensa, mas confirmaram vazou, né? o acerto com a Betano. Mas então, a Sporting Bet ofereceu 200 milhões de reais por ano, todos no mesmo tempo de contrato. A Superbet ofereceu 255 milhões de reais por ano e a Betano ofereceu 268,5 milhões de reais por ano. É o maior contrato da América, é um contrato histórico, engloba também esportes olímpicos, vôlei, o basquete, tudo. Libertadores do basquete, envolve tudo, tá? Envolve tudo que vocês imaginarem. Então, Já dominamos o basquete, mas imagina então agora. o Flamengo não é um patrocínio tão grande assim, porque engloba tudo, não. O que me passaram é que esportes olímpicos, esses outros esportes não chegam nem a 10%, tá, gente? Então, são valores aí estratosféricos. Para vocês terem uma noção, em 2018, aquele patrocínio Master do BRB pagava 35 milhões de reais por ano, tá? Então você tem agora, num mês, o Flamengo fazendo hoje um valor aí muito próximo disso. Então o Flamengo, no ano, fazendo aí, vamos dizer, 8 vezes mais do que ganhava no ano em 2018. Tá? É um valor
Não, mas peraí. A gente tem que contextualizar que em 2018 já tava o Flamengo, né? Começando a dar aquela ascensão. Em 2019 a gente ganhou praticamente tudo. E também teve o boom das bets. Das bets também inflacionou bastante no quesito aí de patrocínio no Brasil. Valor realmente altíssimo. E aí é importante a gente também trazer dados aqui interessantes. A folha salarial do Flamengo hoje está na casa dos 36 milhões de reais por mês. Isso é muito alto. O Flamengo está chegando a 440 milhões de reais por ano. Tá? Eu vou pedir a ajuda do Joãozinho, quem tiver aí na produção, para fazer a divisão aí na calculadora rapidinho. 440 milhões de reais. Mais ou menos isso. Todos os patrocínios. Dá 36 milhões por mês, mais ou menos? Dá um pouquinho mais, eu 440 milhões por ano, tá? Por que eu quero falar isso? Porque o Flamengo tem uma folha de 36 e com a camisa toda, com todos os patrocínios, faz 440 milhões. É 36,6. Isso não tá 36,6 ao mês. Então, o Flamengo hoje, só de patrocínio, paga a folha dele inteira. Tá? É muito brabo isso, né? Absurdo. Realmente é Absurdo. algo assim, né? Invejável. E aí o Flamengo, então, ainda tem lucro do Maracanã, naming rights possível junto com o Fluminense do Maracanã, que tá sendo negociado. Você tem venda de camisa, você tem... nesse valor que eu falei, já está contado ali a Adidas, ok? Eu estou falando o extra de royalty e tal de camisa. Premiação de competição, venda de jogador. Então, o Flamengo, não há dúvida, tá? Que o Flamengo vai ter um superávit incrível esse ano. E há uma previsão, inclusive, de repente chegar a 2 bi, tá? Pode ser 7, mas dependendo de premiações, pode chegar a 2 bi. Cara, o Flamengo, cara, ele literalmente pode transformar o Brasileirão no campeonato alemão. A maior diferença que eu vejo é que lá na Alemanha, o Bayern de Munique, tudo bem que o Bayern de Munique não ganhou há 2 anos, né? Voltou a ganhar agora, mas é o time que valor títulos, né? E o Bayern de Munique, acho que a maior diferença seria que o Bayern de Munique ele pega o melhor material humano do próprio país, dos adversários, né? E contrata para jogar no próprio time. Isso vai ser muito difícil no Flamengo, né? Aconteceu, um Palmeiras da vida liberar o melhor jogador pro Flamengo, Botafogo, um Cruzeiro. Pode acontecer, tipo, a Arrascaeta, por exemplo, né? Mas à medida que a discrepância de dinheiro for aumentando cada vez mais, como está acontecendo agora, eu não duvido que isso possa acontecer não, num futuro bem próximo, né? Com mais frequência, no caso. Um cortezinho aqui do programa da Jovem Pan, né? Acredito que esses caras são paulistas. Esse cara, inclusive, na imagem, ele fala com desânimo da nota que o Flamengo soltou. E chega até a ser engraçado, né? Enfim, também tem o Vampeta, saudoso Vampeta aí. Vamos ver o que eles têm a falar aí sobre o patrocínio do Flamengo com a Betano. Uma vez e meia a mais, né? 2 times que passaram a ter uma rivalidade, né? Então acho que geraria um mal-estar. Mas seria bom pro Palmeiras também, por outro lado. Porque aí o Palmeiras poderia até reivindicar, né, um aumento aí nesse valor de patrocínio que tem, só que não foi a empresa que patrocina o Palmeiras, é outra empresa agora que chega pro Flamengo. Vampeta, 250 milhões de reais na camisa do Mengão, só com o patrocínio master, né? Fora as outras propriedades, o Flamengo ganhando muito dinheiro com a sua camisa. Eu me arrependo daquela frase minha, viu, velho? Finge que paga, finge que joga. Os caras agora estão voando, irmão. Mas brincadeiras à parte, as bets estão aí, né? As bets... Não. Só pra contextualizar, galera que não é das antigas, né? A galera das antigas vai lembrar. No início dos anos 2000, o Flamengo montou um timaço, cara. Tinha um fundo por fora aí investindo. Só que acabou que flopou miseravelmente. Foi um fracasso, um fiasco. E o Flamengo herdou uma dívida muito grande com esses jogadores aí, inclusive o Vampeta, né? Mano, o Flamengo tinha o Alex, tinha Gamarra, tinha Júlio César. O Vampeta, cara, eles mandaram o Adriano, né? O Adriano e o Reinaldo, acho que mais ainda dinheiro pra trazer o Vampeta. E ficou marcado, né? O time não funcionou, muitos problemas fora de campo, né? Principalmente com atraso de salário. E o Vampeta, ele falou a lendária frase: eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Mas, cara, que timaço o Flamengo tinha. Eu me lembro que eu jogava videogame, era absurdo. Mas tem que pagar os caras, né?
Eu falei, ajudei. Aqueles ingratos ainda querem discutir comigo. A gestão anterior não te deu esse reconhecimento. Pô, Agora, ninguém me manda uma medalha. o BAP poderia te reconhecer, BAP hein? poderia me mandar uma medalha, uma faixa. Ele jogava pra Obrigado, caralho. Vamp, pelo serviço prestado ao Clube de Regatas Flamengo. Do Mas, Flamengo. brincadeira à parte, as bets chegam, nós estamos injetando dinheiro nos clubes. Isso fortalece a marca, fortalece, né, a parte financeira e deixa o clube sanado, assim. Você vê que todos os times... Eu acho que o único time do Campeonato Brasileiro, não sei, eu acho que só o Bragantino que não tem, né? Não, agora o Bragantino também tem. Já tem? Tem. Era onde que não tinha Bragantino e Cuiabá quando estava na Série A. A gente Epidemia pode ter das um debate bets. se é patrocínio master, né? Não, tô falando assim. Mas eu acho que as a bets, maioria... não. As bets tem. Todos os times têm. Estão em todos os O Bragantino times. não tinha antes, né? Isso, agora tem. não sei se é o patrocínio. Não deve ser o patrocínio master do Bragantino. Não tô falando patrocínio Márcia, não. Mas tá na camisa Tô da falando assim, patrocínio. chega e ajuda Claro, muito. claro. Tá ajudando muito no futebol mundial, né? Vamos ver agora o que o Mauro César tem a falar, né? Patrocínio do Flamengo, junto com os seus companheiros aí de bancada da tradicional mídia. Vamos lá. Agora, oficialmente, Mauro, o Flamengo aí anunciou seu novo patrocinador master. É Betano. Betano, até na sexta-feira eu trouxe informação, a Sporting Bet, que patrocina o Palmeiras, estava com a proposta mais alta, a Betano cobriu. E vai patrocinar o Flamengo. Amanhã vai ter a reunião do Conselho Deliberativo para aprovar o contrato, os valores ainda não foram revelados. Já estava fácil para todo mundo, agora Será o que Flamengo vai ter aquela uma... moça que faz propaganda da Betano vai junto? na Ela é propaganda que Flamengo. ela fazendo embaixada? Ela é Flamengo. Tem uma Riso coisa, de esse acho que é o desespero. assunto como é que pro finanças do esporte, né, que tem um programa muito bom aqui, mas na verdade é um patrocinador que patrocina normalmente campeonatos no Brasil, né? Não está patrocinando times. Não patrocinou o Atlético Mineiro, o Sim, Fluminense. agora nesse período, né? Recentemente. A Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Sim. E agora vai patrocinar. Sporting Bet patrocina. É curioso. Quando é o Flamengo envolvido, eles levantam umas pautas que não aconteceriam se não fosse o Flamengo, entendeu? A Betano já patrocina, ó, os times há muito tempo. E não é só no Brasil, como eu disse, é uma empresa grega. Né? E, cara, o que tá tendo aí é... o patrocinador do Flamengo, o patrocinador do brasileiro, vai... Aí a pessoa já sabe, né? Já sabe, o pessoal que não gosta, né? Aí o camarada aí levantou esse tema, né? Beleza, a gente tá acostumado já. Segue. Na Libertadores e foi pro Palmeiras Exato. também. Tá fácil, né, Danilo? Já, o Flamengo já tá ganhando pouco, agora vai ganhar um pouquinho mais. Então, o Flamengo tá se desesperado, descolando muito dos outros, para mim, na minha opinião, mas enfim. Então, mas é justamente aí, né? O Flamengo, ele faz o certo, ele tá Desânimo. valorizando o tamanho da marca, o tamanho da torcida, e aí, na semana passada eu falei uma coisa no News, e tem alguns torcedores do Flamengo completamente revoltados. O Flamengo, ele vai ganhar, querendo ou não importa, ele vai ganhar mais com bilheteria, com patrocínio. Não precisa querer ganhar mais do jeito que quer na televisão, fazendo acordo com o Corinthians, etc. Eu falei disso. Justamente por isso, porque o Flamengo ele já tem naturalmente a potência que tem para poder ganhar em outras propriedades, não necessariamente querendo ser o predador Não nos direitos de televisão, ganhando mano. muito mais do que todos os outros, porque no campeonato especificamente ele precisa de todos os outros para jogar e para poder ter a força que tem. Então é isso que eu sempre defendo. Os times maiores, que têm mais torcida, eles vão ganhar naturalmente em outras propriedades. E sobre Que choro lindo, mano. Que choro lindo. É muito engraçado quando é o Flamengo envolvido, cara. Esses caras cresceram, mano. Eles cresceram batendo o Flamengo, vendo o Flamengo bagunçado. E eles sabiam, no fundo, que esse momento ia chegar, cara. Se o Flamengo ele não caísse de divisão, não acontecesse uma tragédia que quase aconteceu várias vezes, eles sabiam. E esse choro é em vídeo. Agora vamos ver o choro no Twitter da rapaziada, que, cara, tá mais engraçado ou tão engraçado quanto isso aí, cara. Vamos lá. Só antes de ver o choro, vamos ver aqui umas matérias, né, umas contas relacionadas a futebol fizeram nessa segunda-feira. Tá aqui, ó, Gols Brasileirão, ó, os 10 maiores patrocínios master de futebol, de clubes do futebol brasileiro. Aí tá... Daqui a pouco tá indo pro triplo, cara. Flamengo, Betano, 250 milhões. Corinthians, Esporte da Sorte, 103 milhões. Palmeiras, Sporting Bet, 100 milhões. Seria o dobro, né, do que paga no Palmeiras, no Mauro César. Superbet, que também é do Fluminense, 78 milhões. E por aí vai. Betfair com Vaz, 70 milhões. Cara,
Olha quanto a Bet7k paga o Santos. 51 milhões com o Neymar lá. Né? Grêmio Internacional ali em 10º, 50 milhões. Casa de aposta nova, né? Se não me engano, Alfa. Substituindo aquele banco que ficou com os dois times por muito tempo. Cara, é uma discrepância enorme. E, cara, não é porque eu sou flamenguista não, mas é mídia, cara. Tudo que envolve Flamengo é uma proporção bem maior. Tem jogador que não se adapta a isso. Craque, por causa da pressão, é completamente diferente, cara. Só você vê nas páginas aí, na televisão, como eles falam de Flamengo, porque tem retorno midiático, de hater, de fã, de torcedor. Fora do Brasil também repercute bastante. E é isso, cara. Apenas aceite, faça seu time crescer igual e busque patrocínios melhores. Né? Aqui também, ó, Planeta do Futebol. Valores do novo patrocínio master do Flamengo. 250 milhões, é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. E é só um, hein? É só um. Tem espaço pra cá, para as costas, né? Wallace Borges, 268 milhões de reais. Dá algo em torno de 42 milhões de euros. Por exemplo, o Tottenham recebe 46 milhões de patrocínio master. O Bayern de Munique 50. A gente está quase se equiparando ao do Bayern de Munique, rapaziada. É um salto de valores surreal. É um salto surreal em valores. É absurdo, é um clube europeu na América do Sul, né? É isso. Vou lá ver mais aqui. Datafoot, o valor do novo patrocinador master do Flamengo é superior. Isso aqui, beleza. Aí eu fui aqui no Datafoot, eu fui em cima das citações, né? Se você descer aqui e ver os comentários, é a coisa de louco. Mas o pessoal que cita, que dá aquele RT citando, são os que mais pegam ar, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Agora me diz se faz sentido um clube desses virar SAF. A gestão anterior quase entrega uma mina de ouro na mão de um doidão que podia jogar o clube numa disputa entre empresários, tipo o que tá acontecendo com o Botafogo hoje em dia. Cara, a torcida do Botafogo, ela não aceita, cara. Ela não aceita. Ela vendeu o clube por um sugar daddy e em troca de 2 títulos. Um fazia muito tempo que eles não ganhavam, né? Que o Brasileirão e uma Libertadores foi inédito. Mas as consequências disso. Né? Parece que agora o Fluminense ele vai virar SAF também. Vamos aguardar, né? A médio e longo prazo pode ser algo desastroso. Né? Cague! Botafoguense aí. Nunca vou achar normal a patrocinadora do campeonato patrocinar um clube que está nesse campeonato. Assim como a Sporting Bet com a Libertadores e Palmeiras, assim como o Fluminense no passado com a Betano. Lembrando que são casos de apostas. Cara, são pautas que eles levantam, né, agora. Isso é super normal no meio do futebol. Inclusive tem jogadores que fazem propaganda para casos de aposta, como o próprio Vinícius Júnior. Eles não podem apostar, mas podem usar sua imagem para fazer propaganda. Rafa, deve ser muito fácil torcer pro Flamengo, que chega a ser sem graça. Tipo aquele modo carreira no FIFA que tu perde e reinicia pra jogar de novo. Ai, cara, esse cara aí não lembra, né? Os tempos sombrios contratando Val, né? Brigando pra não cair, se livrando nas últimas rodadas. Só não lembra disso, né? Não lembra disso. Só conseguindo contratar jogador por empréstimo porque não tinha dinheiro pra pagar. É complicado, cara. O pessoal acha que o Flamengo nasceu hoje. Essa ascensão financeira do Flamengo. Mais um Botafogo. Cara, o que tem de Botafogo que surgiu na internet depois do título do ano passado é uma coisa absurda. Parece que eles estavam guardando muita coisa por muito tempo. E eles resolveram soltar tudo, né? Só um peido fedorento. Olha lá. Alcafogo. Alô, apostadores que torcem para Botafogo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza e demais clubes do Brasil. Convido a todos a não usarem mais a Betano, já excluí minha conta. Nossa senhora, agora a Betano vai falir, cara. Agora a Betano vai falir. Acabou pro Mengão, hein? Acabou pro Mengudo, acabou pro Malvadão. Matheus. Sentimento de tristeza, porque o Corinthians tem um potencial muito maior que esse trem.
mas estamos na mão de um bando de sanguessugas que só pensa em destruir o clube e sem perspectiva de melhorar. Concordo em parte. Concordo em parte. Em relação a esse potencial muito maior que o Flamengo, nunca teve. Nunca teve. Ah, que a Globo fundou o Flamengo. Meu irmão, antes da Globo nascer, o Flamengo já botava mais de 100 mil no Maraca. Acaba com essa história. Agora, em relação a estamos na mão de um bando de sanguessugas, isso aí, cara, é o que os times do Rio passavam na década passada. Acredito que hoje melhorou um pouco. Né? Tanto que os times do... O Fluminense, ele tinha ali o patrocínio do Med, né? E que era muito bom pro clube. Mas, no geral, os clubes do Rio, eles eram uma bagunça institucionalizada de uma forma gritante, cara. Principalmente o Flamengo, que a gente acompanha de perto, né? O de um amadorismo, condição de treino muito abaixo dos times de São Paulo, por exemplo. E o jogo virou hoje em dia. E, mano, aceita, cara. Aceita. O trabalho foi feito. A gente passou por um perrengue pra chegar nesse patamar. Pra finalizar, Matheus Oliveira. Não dá pra competir. O Flamengo não virar um Real Madrid da América do Sul em alguns anos é ser muito incompetente. O Cruzeiro recebe 42 milhões por temporada, por exemplo. O Flamengo recebeu no mais de 250. Cara, mas o bom futebol é esse, né? Eu, por exemplo, que sou do basquete. Ainda mais em playoffs, né? Que é uma melhor de 7. Você vê, cara, o melhor time é quase certo dele conseguir avançar. Raras exceções. Agora no futebol, não. Você pode se defender e num escanteio ganhar um jogo. Mas as coisas tendem a mudar. Como eu falei, a partir do momento que o Flamengo conseguir tirar os melhores jogadores dos adversários, igual o Palmeiras estava fazendo uns anos atrás. O Palmeiras, ele contratava jogadores para enfraquecer o rival. Esses jogadores nem eram usados, eles ficavam no banco. Porque o poderio financeiro era muito grande em comparação aos rivais do próprio São Paulo. Estado de São Paulo, né? Isso a mídia não falava. Agora o cara vem falar de... já ganham muito dinheiro com patrocínio porque vão querer a cota de TV, precisa de outros times para ter um campeonato. Aquilo ali foi absurdo, cara, absurdo. Mas é isso, rapaziada. Primeiro vídeo do canal aí, espero que vocês tenham gostado. Pretendo aí trazer notícias, né? Quentes aí durante a semana e reações dos programas de TV, principalmente da mídia paulista, que eles não conseguem esconder, cara. A cara de desânimo, frustração. Todos ali cresceram fazendo o Flamengo de chacota. E hoje em dia o jogo virou de uma forma que o semblante deles entrega muita coisa. Então é isso. Até a próxima aí. Aqui é o Ale Urubu. Tamo junto. Fui.